Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos iniciando uma live, no Online com Cristo. O tema de hoje é a importância da saúde para o cristão. Será que o cristão tem que se preocupar com a saúde? Será que Deus se preocupa com a nossa saúde? Então essas são algumas questões que nós vamos abordar hoje. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor Jesus. O grupo já está aqui preparado, Você que está em casa já pode curtir, já pode compartilhar essa live, chama os amigos, chama todo mundo para assistir, que a gente vai ter um tema maravilhoso. Amém? Deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente.
que Ele é. Amém. O que Cristo oferece, Ele é. Pão da vida, água viva, né? Vamos continuar aqui cantando, vamos continuar adorando ao Senhor. E você ainda dá tempo de mandar perguntas, de compartilhar essa live, de curtir, né? Você
toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Aleluia, amém. Glória a Deus. Toda a criação louva o Senhor Jesus. Aleluia. Todos esses momentos, né? Todo o ar que a gente respira, às vezes a gente imagina que Deus está presente só nas coisas tangíveis ou algo que a gente possa observar, né? Mas o milagre está em cada ar que a gente respira, a cada momento em que a gente tem a oportunidade de estar vivo aqui, é um momento perfeito para adorar e engrandecer a esse Deus, amém? Exatamente. Deus está em todos os lugares, em todas as esferas, né? Glória a Deus. Nós vamos iniciar agora o nosso bate-papo, né? Eu queria já chamar aqui o pessoal que foi convidado para nos ajudar aqui nessa noite. São convidados muito especiais. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Eu quero apresentar cada um deles para vocês, tá? A gente está aqui com o personal trainer, que é pai da Duda e da Helena, o marido da Michele, né? É o Átila Vasconcelos Neves, é isso? Neves, acertei. E a gente está aqui também com a Carol, né? Carolina França, ela é da área da saúde, veio nos ajudar aqui para falar mais um pouquinho sobre saúde. Boa noite, eu sou enfermeira, né? Sou da ATSA Brasil de Fontales. E estamos aqui, né, para esclarecer as dúvidas, para dividir conhecimentos. Legal, gente. O pessoal já manda as perguntas aí, já vão mandando, que eles vão responder tudo para a gente. Está aqui também a Itana França. A Itana é nutricionista, né? E ela vai nos ajudar nos assuntos de alimentação, além de todos os outros assuntos. Eu tenho certeza que tudo vai se encaixar aqui, os assuntos se englobam, né? Boa noite a todos, sou a Itana, sou nutricionista. Hoje vou esclarecer dúvidas sobre alimentação saudável. Enfim, qualquer dúvida, só perguntar, gente. Legal. E a gente também está com a Rebeca Queiroz, ela é da área de RH, Recursos Humanos, né? E ela vai falar um pouquinho sobre saúde no ambiente de trabalho, né? O que as empresas têm pensado em colocar aí para ajudar cada um dos empregados. Boa noite, pessoal. Espero contribuir um pouco do que eu sei com vocês. E eu sou Sulamita Martins, eu sou aqui a mediadora dessa conversa, né? Não sou da área da saúde, estou aqui para aprender junto com todo mundo. E aí eu trouxe também algumas questões, algumas perguntas. Eu queria já começar com uma pergunta que é geral, né, para todos vocês. O que vocês acham assim, do meio cristão? Vou perguntar do meio cristão. Vocês acham que a maioria dos cristãos... Pode puxar mais um pouquinho aqui para a gente olhar assim nos seus olhinhos? A maioria dos cristãos estão bem na saúde, eles estão buscando cuidar da saúde? Ou vocês acham que a gente, por ter um Deus que cura, né? Por ter um Deus que faz todas as coisas, se a gente falar, não, isso aí deixa na mão de Deus que Deus faz. O que vocês acham? Bom, eu acredito que, assim como tudo, precisa de informações, de evolução e tudo mais, no nosso meio ainda temos ainda essa necessidade de quebrar alguns paradigmas, né? E levantar algumas questões. Pode ser, né, que ainda existam. É óbvio que Deus cura, que Deus pode nos curar, Ele faz milagres até o dia de hoje, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa se esforçar para garantir o melhor, né? E como nós somos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar do templo que Deus nos deu. Então, eu acredito que tudo aquilo que não é feito de acordo com o que é mediante ao que Deus quer, é um erro. Então, é um erro também a gente não cuidar daquilo que Deus nos deu.
Eu acredito que ainda no nosso meio tem esses paradigmas, que são coisas que a gente precisa quebrar, assim como em todos os âmbitos da nossa vida. Mas eu acredito que com a nossa abertura dos nossos olhos, né, com aceitação de opiniões, que ainda nós estamos lutando para ter, a gente pode chegar nesse meio aí. Você, Átila, o que você acha? Bom, eu ia deixar primeiro as damas falar, né? Mas, assim, eu também estou na linha da nossa colega aqui, que, assim, principalmente na área de educação física, né? Atividade física. O pessoal acha que, né, eu sou cristão, não vou para uma academia, né? Vou pôr aquelas roupinhas apertadas. Isso não tem nada a ver, né? Você pode usar uma roupa adequada em qualquer lugar, né? E a prática esportiva, né, ela faz você cuidar do seu corpo, que é uma coisa que Deus deixou pra gente. É nosso dever cuidar do nosso corpo. Como ela disse, Deus cura, com certeza cura. Mas se nós pudermos fazer a nossa parte e fazer uma atividade física preventiva, né, que eu vejo a educação física como promotora de saúde, em primeiro lugar, né? Não é só ter o corpinho bonitinho. O corpinho bonitinho vem com a consequência do que você faz, né? Com alimentação, com atividade física. Mas o cuidar do nosso corpo é a prevenção. Então, se a gente prevenir, Deus não vai ter, entre aspas assim, vamos dizer, tanto trabalho, né? A gente já fez a nossa parte, ele só vai encaminhar. Ó, tá tudo bem com o meu filho aqui, vamos embora, continua. Até para reforçar aqui que o nosso objetivo aqui não é reforçar os padrões estéticos, né, que a sociedade às vezes impõe, que nós devemos ser magros, tipo Barbies, né? Mas assim, o objetivo é falar mesmo de saúde, falar o que a atividade física nos promove para ajudar na saúde, alimentação e também exames médicos no geral, né? E você acha que o cristão ainda tem muito que aprender? Tem, apesar de, como ela disse, hoje a informação está mais fácil. Então, a partir do momento que você tem interesse, vai atrás, procura saber, faz uma atividade física, tem uma alimentação legal, faz os exames, né, periódicos, tudo certinho, você não está diminuindo o poder de Deus. O poder de Deus permanece o mesmo. Pelo contrário, você está ficando apto para ser usada por Ele. Né, eu penso dessa forma. Então, sim, o cristão tem que sim que se cuidar, ir atrás de informação. Não, sou cristão, vou ficar aqui, vou comer o que eu quero, fazer o que eu quero, atividade física não. Aí, o que acontece? Chega na igreja, na hora do louvor, não tem condições de ficar em pé no louvor para cantar, porque sedentarismo. Né? Então, já que vamos por esse lado, começando por aí, só um detalhe. Eu deixei você por último, porque comida é uma coisa assim muito do cristão, né? A gente fala, nossa, a mesa é de Deus, né? Mas assim, qual é a mesa de Deus? Então, assim, hoje eu vivencio muito isso, das pessoas falar assim, não vou restringir qualquer alimento porque Deus vai me curar. Por exemplo, tem diversas doenças metabólicas que está incluso hipertensão arterial, diabetes, obesidade, que hoje é uma das doenças que mais está crescendo, infelizmente. E, assim, no meio evangélico eu vejo muito que as pessoas, têm esse tabu, sabe? Eles falam que, Deus vai curar, não vou restringir. Só que, assim, a gente tem que voltar. Antes de desenvolver essas doenças, a gente tem que se cuidar, né? Procurar uma alimentação saudável. Não só isso, em questão de todos os nutrientes. Porque, assim, às vezes, não tendo uma alimentação adequada, a gente não tem o consumo adequado de nutrientes, macronutrientes, vitaminas, minerais. É de extrema importância a gente cuidar da alimentação antes de desenvolver qualquer doença. Até porque, assim, é na boca que começa, né? Na boca que começa toda a prevenção da saúde. A gente vai se alimentar de forma melhor, o nosso estômago vai reagir da forma correta, o intestino vai tirar ali as vitaminas dele, né? Que o corpo precisa. É que, na verdade, a digestão ocorre, igual você falou do intestino, não é que ele vai tirar as vitaminas. O que acontece é o seguinte, no metabolismo das vitaminas, por exemplo, a maior parte é absorvida no intestino. É absorvida, mas aí a partir da excreção é no intestino grosso. O intestino delgado, ele absorve, o intestino grosso, ele excreta, digamos assim, eletrolíticos e algumas substâncias que o organismo não necessita.
Legal. Eu estava até estudando esse tema sobre o intestino, porque há muito tempo as pessoas os médicos não estudavam muito sobre intestino, e pelo que eu vi, parece que começou em 2014 um resgate, porque eles perceberam que é um órgão extremamente importante para a nossa saúde. Sim, está ligado extremamente ao sistema nervoso central também. É comandado no sistema, o cérebro e o intestino, eles são dois órgãos que se comunicam, né, na verdade. Legal. A gente já tem uma pergunta aqui da Grace, e eu já quero fazer a pergunta dela. Podemos dizer que o cristão, como templo do Espírito Santo, deve se preocupar com a saúde? Acho que a gente respondeu. Né? Tá indo nessa linha aqui. Levar mais para o lado bíblico, né? Deve. Né? Com certeza. Templo do Espírito Santo. Então, pensemos que o Espírito Santo, para nós, é o nosso rei, né? É Deus. E nós, como templo dele, pensa, você como templo do Espírito Santo, você tem que estar ali, né? Tem que estar bem, né? Para que o Espírito Santo habite em você de forma boa. Eu ouvi até uma frase assim, nós somos templo, não é para ser a catedral toda. Né? E às vezes a gente esquece dessas questões, né? E assim, acho que quando a gente fala de emagrecimento está muito ligado à saúde, né? Acredito que está muito ligado à saúde. Eu vou fazer aqui mais algumas perguntas para vocês. Quais são os pilares de uma vida saudável? Para vocês, assim, o que é básico, o que é importante realmente as pessoas fazerem no seu dia a dia para que elas tenham uma vida saudável? Primeiro, atividade física. A gente tem que manter o nosso corpo, né? Desculpa. A gente tem que manter o nosso corpo ativo. São todas as áreas ligadas, né? Saúde emocional, o nosso fisiológico, né? Nosso metabolismo. E, consequentemente, para a gente manter tudo muito em equilíbrio, tudo equilibrado, porque Deus ele não nos deu um corpo para ter tudo em excesso ou inferior. Então, Ele nos deu para ser equilibrado. Então, eu acredito que se você tem uma alimentação saudável, se você pratica esportes, se você não deixa que o estresse diário te consuma, tudo isso vai cooperar, né, para que você tenha uma saúde, para que você tenha uma vida longa e feliz, né? A gente está falando muito de saúde física, também tem a saúde mental, né? E aí acho que a pessoa se conhecer, né? É importante a pessoa, um dos pilares é você se conhecer, os seus limites, né? No caso da minha área, focando na minha área, os seus limites. Você se conhecer, não, peraí, eu estou sentindo necessidade disso, de fazer uma atividade física, minha produção caiu por quê? Estou dormindo bem, né? Então, a minha atividade física está faltando, a minha alimentação, estou estourando no carboidrato, esquecendo da minha proteína, né? Então, quando a última vez que você foi no médico, fez um exame? Né? Dentro desse tema de saúde mental, o que você acha assim que o cristão ele ainda tem dificuldade de procurar ajuda médica, psicólogos, psicoterapeuta, psiquiatra, porque eu tenho certeza que assim como o nosso corpo fica doente, o cérebro também fica doente. Né? Então, assim, o cristão tem essa dificuldade de procurar ajuda? Tem, existe esse preconceito, sim. É um preconceito, principalmente do cristão, né? Não, para que eu vou lá sentar? Não, eu tenho que falar com Deus. Mas Deus colocou o profissional ali, né? Então, ainda mais hoje, atualmente, que a tecnologia está tudo muito rápido, então o nosso corpo tem que ir tudo muito rápido, acelerado, deu pane. Então, peraí, vamos parar, vamos conversar com um profissional. É muito importante, eu sempre recomendo para todas as pessoas, não, conversa com o psicólogo, não estou falando para você parar de falar com Deus. Sim, você tem que ter o seu devocional, falar com Deus, mas você conversando com um profissional, que Deus deu o conhecimento para a pessoa que está ali, para poder te auxiliar em alguns pontos, entendeu? Se você mantém seu devocional em dia e procura um profissional, é sucesso.
Até porque o profissional vai conseguir diagnosticar melhor se você está com algum tipo de distúrbio, com alguma enfermidade que realmente vai precisar passar por um psiquiatra, né, para a melhora daquele quadro, né. Acredito que vocês saibam melhor do que eu sobre esse assunto, né, pessoal da área da saúde. E eu vou fazer mais uma pergunta, eu vou ler aqui porque eu não sei de cor. Como iniciar a prática da atividade física? São várias juntas, né? É necessário ter regularidade e tem um mínimo necessário por dia? Eu estou perguntando isso porque só Deus sabe o quanto eu sou sedentária. Bom, eu vou começar assim, voltando só um pouquinho, né? Eu baseio a vida, né, que, como você perguntou, os pilares para uma vida saudável, eu acho que dividi em 4 aí. Atividade física, alimentação, sono e socialização. Né? Nessa pandemia, muita gente está com problema de depressão, está se afundando, vamos dizer assim, por causa do convívio social, que perdeu, né? Então, acho que esses 4 elementos aqui, eles deixam nós, seres humanos, confortáveis e equilibrados, né? Então, a atividade física, a alimentação, a socialização e a outra que eu falei, que eu acabei esquecendo, né? O sono é importante, né? Dormir ajuda no resto, na sua vida inteira. Agora, voltando. A atividade física tem como começar, né? Bom, primeiro você tem que ir no médico, né? Para ver se você está tudo em dia, fazer um check-up, ver se o médico te liberar para fazer atividade física, ok. Começa a praticar uma atividade física. Lógico, como a nossa amiga falou, vá atrás de um profissional que tenha conhecimento e, né, fez faculdade, tudo, e que possa te auxiliar nesse quesito. Regularidade. Atividade física seria bom todos os dias. Eu penso dessa forma. Quantidade, tempo, o hábito. Você não vai mudar a pessoa da noite para o dia, né? E outra, né? Tem gente que fala, projeto verão. Projeto verão começa nas outras estações, né? É no inverno, você tem que preparar para o verão. E a quantidade, no mínimo, meia hora por dia. No mínimo. Menos do que isso não dá. Quem nunca iniciou uma atividade física em novembro, né? Para o projeto verão. Aí chega em janeiro, né? A academia, todo mundo some. Aí vai o milagre, né? Vai acontecer o milagre. O milagre Deus tem um faz processo, milagre, né? mas não é assim. Tem um processo. O processo está o milagre está no processo, não no resultado final. Né? Legal. Então é assim que eu creio que a atividade física tem que ser começada por todos nós, qualquer um. Né? Foi importante você falar de fazer exames, né? Exames médicos. Assim, a maioria das academias que a gente vê, o pessoal não pede exame médico, né? No máximo eles vão olhar no seu rosto e falar, tá tudo bem, não sei o quê, né? E vão falar qual é o seu plano, o que você quer fazer, né? E aí o pessoal não tem muito essa questão de procurar um médico para fazer os exames, para saber se pode fazer, né? E aí dentro disso eu já quero perguntar, qual a importância para a saúde de realizar exames periódicos, né? Bom, a importância, é importante, né, você fazer seus exames regularmente. Primeiro, para ter um diagnóstico precoce. Então, um diagnóstico precoce, seja para qualquer tipo de doença, ou qualquer tipo de mobilidade, falta de mobilidade, enfim. Para você ter uma maior chance de cura daquilo, né? Daquilo que está te prejudicando, daquilo que está te debilitando. Infelizmente, hoje em dia, né, como a gente já tinha dito, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de ir até um profissional, de procurar ajuda, até porque nós temos aí, muitas pessoas pensam assim também, nós temos o Dr. Google, então a gente coloca no Google, a gente pesquisa no Google e a gente se amedronta com o Google. Né? E aí, pronto, já tem um diagnóstico, não quero saber, e todo mundo fica com o Google. Aí, depois, quando você procura realmente, quando você realmente tem vários sintomas, que você já está ficando realmente debilitado com tudo aquilo, que já está bem avançado, já está severo essa situação, aí você
procura um pronto-socorro, vai no pronto-socorro e do pronto-socorro você descobre. Muitas vezes é avançado. Então, a importância de você fazer os seus exames em dias, ter o seu check-up, além de você estar cuidando da sua saúde, você está prevenindo. Então, prevenindo que tenha um agravo dessa doença ou da sua situação. Hoje em dia, acontece, eu acredito que acontece ou com todos os gêneros, homem ou mulher, mas os homens ainda têm uma grande dificuldade de procurar ajuda médica. Fala Deus, né? Para isso, nós temos várias campanhas. Então, o Ministério da Saúde criou várias campanhas. Uma das campanhas é o Novembro Azul, se tratando dos homens. Por que será, né, que os homens têm essa dificuldade de entender que eles têm que cuidar da saúde deles e que é necessário fazer exames para saber se está tudo bem? Até você falou de doenças, mas até mesmo para repor vitaminas, que às vezes a gente está com deficiência de vitamina, não sabe, e às vezes a deficiência de uma vitamina vai causar outro tipo de doença, que aí a gente fica lutando para tentar descobrir o que é, vai no Google e fala assim, eu tô com tremedeira, coloca lá no Google, tô com tremedeira, dor de cabeça e enjoo, o que será? Aí o Google vai te dar um monte de coisa. Só aparece coisa ruim, né? Só aparece coisa ruim. E, na verdade, é bem simples, às vezes. É só você procurar, realmente. A gente tem, tudo bem que é muito sobrecarregado, nosso sistema único de saúde, mas nós temos ajuda, nós temos amparo, né? Enfim, é importante por isso. Diagnóstico precoce. Tá bom. Legal. Eu já quero perguntar aqui sobre a alimentação, né? Vocês mandem suas dúvidas. Enquanto eu pergunto aqui, o pessoal vai mandando as perguntas de vocês que estão em casa, tá? Vamos lá. Existe alguma fórmula ou uma dieta assim que sirva para todo mundo? Ou cada pessoa tem, sei lá, a pessoa tem que ir lá, fazer exame, ver direitinho o que é bom para ela, o que é bom para o corpo dela, o que vai ser saudável para ela? Olha, é assim, cada pessoa tem o seu plano alimentar individualizado, né, na verdade. Tanto mais de calorias, né, claro, só que assim, de faixa etária, de criança, adolescente, bebê, idoso e adulto. Tem uma necessidade de nutrientes. Hoje, o Ministério da Saúde, ele providencia o guia da alimentação saudável, né? Então, assim, lá fala, tem as recomendações, tanto de proteínas, de carboidratos, de gorduras, e também de fibras, de verduras, legumes, frutas no geral. Assim, hoje, a recomendação seria como? De feijão e arroz. Hoje você poderia comer uma concha de arroz, uma concha de feijão e duas colheres rasas de arroz. A proteína, mais ou menos, ela equivale a mais ou menos o tamanho de uma mão do indivíduo. Sempre você sempre optar mais pelas vegetais no seu prato e também as verduras. E logo após comer uma fruta. É sempre importante comer a fruta logo após o almoço, porque tem muitas pessoas que têm muito problema com doce. Come comida e logo quer comer um doce. A sugestão melhor, qual seria? Comer uma fruta, por exemplo. E também tem outra regra, esperar mais ou menos 30 a 40 minutos para beber qualquer líquido. Tendo dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade, né, para comer, às vezes não consegue comer sem beber. O que eu indico? Durante essa refeição, qualquer refeição que você faça, beba pelo menos um pouquinho de água, sabe? Tipo 10 ml, só para te ajudar a deglutir aquele alimento. Porque o que acontece? A longo prazo, pode desenvolver doenças no sistema digestivo, como gastrite, úlceras, que isso, a longo prazo, se você não trata, pode desenvolver câncer de intestino. É uma coisa muito séria que, infelizmente, as pessoas não seguem. Entendi. E, assim, o pessoal tem muita dúvida de procurar nutricionista, né? Até porque, assim, nem toda a população tem convênio, né? Tem assistência à saúde. E aí, assim, a minha dúvida, no SUS, a pessoa consegue uma consulta com a nutricionista, sentar com ela e rever esse plano alimentar?
Então, assim, hoje no SUS tem a área de saúde coletiva, que é isso que eu acabei de falar. O Ministério da Saúde, ele providencia esse material da pirâmide alimentar, que ela segue por porções de, igual eu te falei, proteínas, carboidratos, gorduras, Tem um açúcares. site que a pessoa consegue ir lá acessar. Chama pirâmide alimentar. Ah, e tem legal. o Guia Alimentar da Sociedade Brasileira também. Eles são todos disponíveis no site do Ministério da Saúde. Hoje, nutricionista que trabalha nessa área de saúde coletiva, ela faz um coletivo mesmo. Ela fala sobre os principais pilares, que é o quê? A gente sempre, igual eu te falei, prioriza. Vou repetir novamente, que é uma concha de feijão e duas colheres rasas de arroz. Sempre optar mais por saladas. O seu prato ele tem que ser colorido, né? Basicamente isso. Comer verduras, legumes e a proteína. E, claro, assim, quando a gente faz essa parte da saúde coletiva, a gente também fala tem que moderar na questão de frituras, se possível não comer, açúcar refinado, por exemplo, optar por um açúcar demerara, ou por um açúcar mascavo, ou açúcar de coco, por exemplo. Optar também por alimentos integrais. Arroz integral, ou uma torrada integral, ou um pão integral, né? A gente sempre tem que priorizar esses alimentos, porque são, assim, para o intestino funcionar melhor também. Então, os integrais são melhores mesmo. A melhor opção, com certeza. Ah, legal. E, assim, tem muita gente que fala, eu não vou fazer dieta, porque dieta é caro, né? Então, assim, o que você pode falar em relação a isso? Ah, sim, isso daí é um problema hoje. que eu acabei de falar. Hoje, gente, se você vai na feira, não é tão caro verduras e legumes. Procurar sempre as verduras e as frutas de época. Então, mas eu acho que o pessoal fala que dieta é caro, porque eles vão naquela parte do mercado que tem aqueles diets. É que assim, sabe? Tem essa questão também. E aí fala assim, eu vou comprar um suco diet, vou comprar uma bolacha diet, né? E que assim, não tem muita diferença daquela parte do mercado para as outras. É aquele a parte do me engana que eu gosto. E aquilo é caro mesmo. Só que se você for na parte da fruta, verdura e legumes, não é caro. Né? Essa questão que eu tinha falado antes, no início, que assim, tem muita gente que às vezes não tem nenhum tipo de doença e acaba optando por esses alimentos. É igual eu te falei, a gente tem que procurar um profissional da saúde nutricionista para fazer uma dieta, um plano alimentar individualizado. Porque assim, tem gente que tem vários tipos de patologias, né, doenças em si. O que acontece? Às vezes, realmente precisa de um alimento diet, que é um pouco mais caro, igual você falou. Orgânico, a diferença é que ele é livre de agrotóxicos, né? E ele não tem aditivos no seu processamento. Mas, assim, por exemplo, o light para o diet tem um negócio aí totalmente diferente. Porque, assim, o diet, ele é sem açúcar. Exatamente. Tem açúcar, mas sem gordura, o né? light, ele não tem gordura. Redução de gordura, mas só que tem açúcar. É sempre, então, assim, é tudo um equilíbrio, né? E também a questão igual você tinha perguntado, da alimentação saudável. Gente, não é caro se alimentar saudável, pelo amor de Deus, isso é um pecado falar isso, sabia? Porque desde a época lá que tem na Bíblia fala, Jesus ele fala da nutrição. E as pessoas, elas plantavam para colher. Infelizmente, a gente não tem essa opção, que são os alimentos orgânicos, por exemplo. Eles plantavam para comer. Sim. E hoje, se você opta por comer, em vez de você comer um salgadinho, por exemplo, pega uma batata, você pode cortá-la em rodela, daí você coloca coloca no forno para assar, aí você joga um sal grosso, sal do Himalaia, preferível, rosa, né? Ou marinho. Ah, legal. Daí você coloca uma páprica, coloca um orégano, aí joga um azeite extra virgem e vira uma batata chips. Exatamente. Olha, que chique. Eu acho que é muito assim, eu acho que a gente está vivendo muito assim um mundo que a gente corre muito, e aí a gente tem um pouco de preguiça de ir lá, pegar o alimento de verdade, né? Hoje, esse tipo de, igual batata chips, hoje você paga R$10 no pacote, quanto você vai pagar numa batata? E vai comer mais saudável. Dá para fazer com mandioquinha, dá para fazer com uma abobrinha, da forma que você quiser. Então a gente tem que dar uma mudança, mudar o pensamento, né? O que eu vejo muito aí é a preguiça de fazer. Exatamente. de ser ativo. E hoje a gente tem também, sabe o quê? Hoje tem loja de produtos naturais que vende a granel e não é tão caro, gente. Tem isso também, né? Muito bom.
A gente ainda tem muitas dúvidas. Eu vou fazer a pergunta aqui do Guilherme. Ele falou: se não tivermos saúde, é possível exercer plenamente o plano que Deus tem para cada um de nós? O que vocês acham? Não. Direto e reto. Porque a saúde, se a gente for parar para pensar, sem saúde você não consegue fazer nada. Exatamente. Você está debilitado, você não pode ser ativo, você não vai fazer nada. Aí Deus fala... Então Deus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Como você vai se você não tem saúde? Isso mesmo. Né? Então, tem que ter saúde para chegar numa pessoa e pregar para ela, ou falar do amor de Cristo para ela. Saúde mental também. Né? Mental, com certeza. Tudo. A saúde engloba tudo. Para não falar então, bobagem sem saúde, por aí. Você não consegue. Né? Principalmente. Porque não que falar tem bobagem. de doido falando bobagem. Exatamente. Por falar, aí, né? Não tá as fácil. coisas corretas, né? Legal. Eu vou dirigir essa pergunta direto para a Rebeca, que a gente passa 8 horas, no mínimo, por dia no ambiente de trabalho, né? A maioria, não sei todo mundo aqui, mas assim, a maioria passa no mínimo 8 horas dentro do ambiente de trabalho. E a gente não consegue estar ali naquele trabalhar, no pensar em trabalhar, em meta para bater, e cliente para atender, e seja lá qual for o tipo de trabalho, a gente não consegue ficar lembrando, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? E assim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mesmo durante essas 8 horas? O que é legal, assim, a gente sempre está pensando para cuidar daquilo? Bom, vamos lá. Vou repetir o que eu tinha falado anteriormente. Antes de tudo, você tem que se conhecer para saber o seu limite, né? Porque 8 horas é o mínimo hoje, né? Agora que eu estou com essa pessoal em home office, está estendendo. Não, quero ver quem ficou trabalhando no home office só 8 horas. Eu acho que é difícil achar, né? Então, você tem que conhecer o seu limite, né? E como cada detalhe que você faz pode contribuir para uma prevenção, né? Durante o dia, eu estou lá no computador, como que eu tenho que me sentar para ficar essas 8 horas, né? Então, agora eu tenho certeza que todo mundo vai se mexer. A postura, né? As costas retas, apoiada, as pernas assim para trás? Não, arruma as pernas sempre para frente, né? Então, são detalhes, né? O pé tem que estar certinho no chão. Mas espera aí, eu sou baixinha, então eu tenho esse problema. Minha cadeira para ficar na altura certa, para eu pegar no teclado, que o teclado e o mouse tem que ficar nessa postura. Eu fico com os pezinhos assim. Não pode. Prejudica. Só que eu chego no fim do dia, daquela dor, assim, mas eu nem andei, eu fico o dia inteiro sentada, aquela dor nas pernas, tudo. É porque o seu pé ficou no ar, não tem um apoio. Então, coloca, não dá para pôr o pé no chão porque eu sou baixinha. Então, coloca aquele apoio de pé. Ou pode até improvisar algum apoio, desde que seu pé fique confortável. São pequenos detalhes que ajudam muito. No final do dia, você se sentir melhor, disposto. São gradativamente, né? Uma coisinha vai ajudando a outra. O que acontece? No final do dia, você tem disposição para sair do trabalho e vir para o culto. Entendeu? É só aquela postura já te ajudou. Te garanto que você vai corrigir a postura. Todo mundo na sala corrigiu agora. Em casa, corrigiu a postura. Mas agora que eu terminei a minha fala, já está... O que acontece? Combina com seu colega do lado. Me lembra quando... vamos combinar? Eu vou te lembrar e você me lembra? É assim. E assim vai. Quando vai ver, já virou um hábito. Você já vai estar lembrando, entendeu? Então, pequenos detalhes. Cada pessoa tem um jeitinho, né? Eu gosto de tecnologia. Então... eu vi um dispositivo que a pessoa coloca aqui nas costas e cada vez que ela se abaixa, ele dá uma vibrada. Então a pessoa fica o dia todo ali com aquela postura, porque quando ela abaixa um pouquinho, ele vibra e a pessoa lembra, né? E, por exemplo, a gente falou pouco aqui de água. A água é muito importante, né? Então, para lembrar de beber água no trabalho, eu tenho um aplicativo. Então, aí, toda hora ele faz aquele barulhinho da água caindo, todo mundo olha assim para minha cara, que essa louca? Para eu lembrar que eu tenho que beber água. Né? E o que mais que a gente pode fazer para lembrar no ambiente de trabalho? As empresas, elas têm feito alguma coisa, algum trabalho em relação a isso, no geral? Sim, hoje no mercado tem muitas empresas que prestam serviços de ginástica laboral.
né? São só alguns minutinhos, chega um profissional no ambiente que descontrai o ambiente, né? Coloca uma música, eu estou falando por experiência própria. Então, o pessoal, eu não vou parar, eu tenho que terminar. São alguns minutos. A pessoa levanta, se alonga, aquece, principalmente os músculos das mãos, os movimentos, deixa tudo bem aquecido, porque você fica muito tempo ali. Então, a ginástica laboral tem sido muito adotada nas empresas hoje para prevenir, né, para ajudar, para contribuir com os funcionários, para conseguir suprir essas 8 horas com Até sucesso. porque se o funcionário fica doente, aí dá um trabalho, né? Prejuízo para ambos. É prejuízo para todos. Né? E no home office, o que a gente pode fazer? Então, no home office, dá uma pausa, pequenas pausas, tem que ter disciplina, né? O trabalho em home office exige muita disciplina, né? Eu tive muito problema com isso durante esse período. A disciplina em todos os sentidos. Então, assim, você está lá trabalhando, você esquece do mundo. Não, peraí, eu tenho que dar uma pausa, levantar, uns 5 minutos, uns 8 minutos, bater um sol, olhar a vitamina D, né? Dar uma volta, uma respirada. Então, tem que ter essa disciplina. De alguns minutos, essas pausas, pequenas pausas fazem diferença, né? O resultado é bacana, porque é puxado. É verdade. Eu vou voltar aqui para o assunto de atividade física. E o pessoal que não curte ir para academia, dá para malhar em casa? Até esse momento, às vezes, que as academias estão fechadas, algumas estão voltando agora, já voltaram, né? E como é que faz para fazer exercícios em casa, ou às vezes na rua, na praça? Como é que faz? Bom, aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? A criatividade é que vai ser o seu limite, né? Mas, por exemplo, quem tem escada dentro de casa, como ela mesma disse, tá na pausa lá, sobe e desce escada. Lá em casa tem escada até... Aí a gente aumenta o estímulo. Você vai aumentando. Dá para você fazer musculação dentro de casa. Você aumenta o estímulo. Você não estava subindo um degrau por vez? Sobe 2. Acostumou? Começa de 2 em 2. Olha, não tive essa ideia ainda. Sobe de frente, desce de costas. Né? Muito bom. É lógico. Né? Pega lá o... Põe uma música e dança. Também. Né? Hoje em dia porque tem na internet. Ela estava mais falando tem até de descontração, né? Aqueles aerohits, né? Isso. Tem o Jim lá no YouTube. Você põe lá e pratica. Né? Você precisa só de um tapete, assim, 1 metrinho quadrado, você consegue fazer atividade física dentro de casa. Tem gente que não curte. Eu não gosto de dançar. Vai caminhar, anda. Pular corda. Levanta, pula corda. Pula corda é um dos melhores exercícios que existe no mundo. Você mexe quase todos os grupos musculares do corpo. Nossa. Né? Então, só não vai mexer a língua, porque você está cansado, né? Aí mesmo assim mexe, hein? Então, capaz de estar pulando corda e falando junto, sim, né? Tem um monte de atividade que você pode fazer. Mas eu queria fazer com peso. 2 litros de água, você tem um peso de 1 quilo aí, cada ladinho. Você vai lá, faz a sua malhação, você consegue. Então, limpar a casa, todos, homem e mulher, né? Você passar um rodo, vai limpar uma casa para ver se você não gasta energia. Gasta. Você não gasta calorias. Você está fazendo atividade física. Mas, assim, é diferente, né? Você fala, eu quero perder peso ou emagrecer. Aí você vai ter que fazer um trabalho mais forte, né? Porque para você começar a queimar calorias, vamos dizer assim, você precisa aumentar o seu BPM, batimentos cardíacos por minuto, 120. A partir de 120 batimentos por minuto, você já está gastando caloria. O meu marido ri de mim porque eu faço esteira no 4. Aí eu vou bem devagarinho ali no 4 e ele fala, mulher, não pense que você vai emagrecer. Qual atividade que todo mundo, quando vai no médico, o médico fala? Você tem que caminhar. Aí a dona de casa vai lá, né? Ou a dona de casa, ou o dono de casa, que hoje em dia o homem tem que ajudar a mulher e deve. Sempre teve, né? Mas, enfim. O que ela faz? Chama a amiga ou o amigo. Vamos caminhar? Vamos. Aí anda. Andar não é fazer atividade física. Anda, para ver as lojas. Seu corpo já está acostumado com isso. Você vai passar de fazer atividade física com estímulos. Então, eu tenho que estimular meu corpo a sair do comodismo. Então, se eu andar, meu batimento cardíaco vai aumentar aí 10 vezes por minuto. De 80 vai para 90.
E tem que aumentar para quanto? 120. 120. Então, gente. caminhar Tem é que uma su- coisa... tem que suar. Caminhar é uma coisa diferente de andar. Caminhar é aquele negócio padrão, né? Você andar acelerado, Já tá aumentar acostumado, esse né? ritmo e fazer seu corpo trabalhar. E toda vez que a gente fala de saúde ou de estilo de vida, eu falo assim, como é que era lá atrás, né? O Adão e Eva, eles não tinham carro, eles não comiam alimentos industrializados, processados, né? E acredito que eles andavam, né? Corria, andava e tal, bebia da água mais limpa que tinha. E aí que você falou de relacionamento, né? E todo dia Deus vinha falar com eles no jardim. Ou seja, são questões. Deus nos deu o básico, Deus, né? ele já formou a gente para ser ativos. Hoje em dia, o que pega muito na nossa vida é a correria do dia a dia. Né? O trabalho, o estilo de vida mudou. Antigamente você tinha tempo, o pessoal, tempo pode dizer, né? Arrumava tempo. Acordava às 5 horas da manhã, ia lá para a lavoura, plantava, esperava colher, o processo, né? Que a gente estava falando. Hoje em dia não tem mais o processo. Hoje em dia, quanto mais embalagem você abre, menos saúde você tem. É o que eu penso. Então, diminuir essas embalagens, né? Faz a sua comida, né? É o desembala menos e descasca mais, né? Exatamente. E mesmo assim, pega lá a casquinha que sobrou lá, faz um chips lá, ó, dentro no forninho, fica bom, hein? O problema, sabe o que acontece? Hoje, tem muitos, os produtos que a gente vende no mercado, eu estou falando de industrializados, eles têm muito conservantes, aromatizantes, tem sódio, muita gordura, muito açúcar. Aumenta a pressão arterial. Sim, Aumenta diabetes, obesidade. Hoje, o que está mais crescendo é a obesidade no mundo e é uma doença gravíssima. Principalmente. Sim. Eu acho até que aquela parte que a gente estava falando, a parte do engana que eu gosto, é a pior parte que tem do mercado, né? Porque você vai comprar uma granola, você fala, vou comer granola e vou comer com iogurte. Aí você vai lá olhar os ingredientes da granola e aí ela tem ali as coisas, mas assim, xarope de glicose, açúcar, né? Aquela granola tá toda doce. E aí você vai o iogurte de mel, adoçado com açúcar. Então, assim, eles enganam a gente com aquela propaganda maravilhosa. Assim, a questão é assim, sempre olhar a rotulagem. Quanto mais ingrediente tiver, pior vai ser. E assim, os 3 primeiros ingredientes é o que mais contém no alimento. E que hoje mais tem? Açúcar. Primeiro e o segundo é o açúcar. Porque ele é por ordem de quantidade, né? Sim. O que mais tem, começa, depois vai diminuindo. Então, assim, a gente vai optar mais porque alimentos que a gente vai comprar, por exemplo, leite. Sempre olhar atrás. Tá assim, ó, leite integral, só leite integral. Não vem com conservante, aromatizante. Isso serve para o geral também. Quanto menos ingrediente tiver, mais saudável o alimento vai ser, entendeu? A pessoa vai lá, compra um leite baixa lactose. Mas o leite tem lactase, né? E aí não vai fazer muita diferença, porque você não tem nenhum tipo de doença que necessite tirar a lactose. A intolerância à lactose, esse é um problema também. Só que assim, às vezes você compra um leite, por exemplo, sem lactose. Aí a pessoa tem intolerância, então ela não pode consumir nada que tenha a lactose. A lactose é carboidrato do leite, logo a pessoa não vai ter a enzima digestiva para fazer a quebra da lactose. Só que, infelizmente, hoje tem muitos fabricantes que fazem esse leite, só que eles colocam a enzima lá embaixo, então não adianta nada. Teria que ser, pelo menos, no mínimo, o 3º ingrediente. Tem isso também, tem essa questão também. É a qualidade, gente. Isso é a realidade. Isso é que é o problema, a falta de informação, né? Eu quero fazer essa pergunta aqui do Eliel, que ele está ansioso, ele quer escutar a resposta. O que é doença celíaca e como podemos adequar a alimentação para evitar os efeitos dessa doença metabólica? Tá, a doença celíaca, ela é uma alergia ao glúten. Normalmente, a criança já nasce. O que a gente pode fazer? Se você está vendo que a criança está com sintomas, normalmente a alergia ela causa o quê? Ela mexe com o sistema imunológico, então a criança vai ter problema respiratório, a criança ela pode também desenvolver dermatite de contato, alergias mesmo, aparecer até na pele. Até os 2 anos, você descobrindo essa alergia, você restringindo esses alimentos, possivelmente essa criança não vai ter mais essa alergia alimentar. E pode desenvolver? Pode, excesso de consumo do glúten. Onde está o glúten? Aveia, centeio, cevada, entendeu? Está nesses componentes. Então, às vezes, a gente tem um consumo muito alto de
desses alimentos. A gente pode desenvolver, sim, tem isso também. Por isso que é muito importante, é uma questão de equilíbrio, sabe? A gente sempre equilibrar a alimentação. Eu vou comer uma pizza. Não estou falando para não comer. É assim, eu vou, sabe, come só para saciar e pronto, não ficar comendo demais, igual pão no geral, o trigo, né? Eu digo do trigo. A gente tem que se policiar em relação a isso, porque no futuro, a longo prazo, você tendo excesso desse alimento, você pode desenvolver, sim, uma doença celíaca. Tem um livro que chama Barriga de Trigo, né? E aí ele fala que o trigo que a gente come hoje não tem nada a ver com o trigo da época dos nossos pais, porque ele foi totalmente modificado. O trigo, a soja e o milho, eles são transgêneros, né? Sim, é questão de, eu estou te falando, processamento. Hoje, infelizmente, a gente consome muita coisa refinada. Eles colocam, igual eu te falei lá atrás, coloca muito conservante, aromatizante. Esse alimento, o processamento, tem que ver se está seguindo a regulamentação da vigilância sanitária. Tem várias questões. Ou seja, plantem. Né? É o ideal. A gente vai ter que voltar, gente, de verdade. Deixava a natureza para poder colher. Não, hoje não. Plantou, hoje, amanhã a gente tem que colher. É tudo muito rápido. Muito rápido. Hoje, já prestou atenção que hoje tem muitas pessoas com intolerância à lactose, alergias, porque eles colocam muito esse tipo de produto dentro de um alimento. É excessivo, não tem coisas que eu acho que é desnecessário, igual mesmo o açúcar, que eu acho que, gente, é um vilão, o açúcar ele é muito vicioso. E açúcar em excesso vira gordura também, tem essa questão. A gente tem que cuidar de tudo, na verdade, né? Exatamente. Eu quero falar um pouco sobre o sono. Tem gente que tem dificuldade de dormir, né? A gente, acho que por estarmos muito acelerados, a nossa vida é muito corrida, e tem muita gente que tem dificuldade de dormir. Essa dificuldade, ela causa alguma enfermidade, alguma doença, né? Ou ela mostra que a gente está doente? O que você acha? Nós temos alguns distúrbios, existem alguns distúrbios. Existe o distúrbio do sono, que é uma patologia e está ligado também à saúde emocional da pessoa. Hoje em dia, as pessoas estão muito aceleradas, elas estão muito sobrecarregadas também. Chega no momento de dormir e elas não desligam. Então, é sempre bom no momento do seu descanso, você literalmente parar. Desligar o celular? Desligar tudo. Desliga a notificação. Para TV no com a quarto, notificação pode? do celular. Coloca noturno, modo noturno. Não receber nenhum tipo de mensagem. A longo prazo, essas quantidades de sonos mal dormidas, elas podem acarretar para qualquer outro tipo de distúrbio. Então, nós temos aí, além do distúrbio do sono, tem vários transtornos, o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, são por fato da pessoa dormir mal. Então, às vezes você fica com irritabilidade. Então, essa irritabilidade, por vários momentos, ela vai ocasionar qualquer outro tipo de sentimentos, sensações. Então, parece que é bobagem. Você não dormiu suas 7 horas, suas 8 horas, ou até mesmo 6 horas de sono bem dormida. Mas, com o tempo, além da sua sobrecarga do seu dia a dia, problemas com a família que sempre tem, seu problema também com a falta de alimentação, que tudo está muito ligado. Então, falta de nutrientes, falta do sono, estresse diário, tudo isso acarreta para todos esses problemas que nós temos hoje em dia. Se fala muito da pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, mas nós temos há muito tempo já várias outras pandemias também. Depressão, ela é pandêmica, existe no mundo inteiro. Então, o transtorno de ansiedade existe no mundo inteiro, entendeu? Então, tudo isso, infelizmente, no dia de hoje, ainda é mal visto, ainda é maltratado, né? Não é tratado como qualquer outra doença.
É uma doença, é um problema muito sério hoje em dia. O número de psicotrópicos, de medicamentos procurados para você, ansiolítico, para você tratar, para você dormir em paz, está sendo muito procurado. Que, na verdade, deveria ser tratado com hábitos hábitos saudáveis, né? Não é normal você ter que procurar um Rivotril para você dormir todos os dias. É isso que eu ia falar, né? Que tem muita Entendeu? gente Você tem que procurando liberar remédio. seus hormônios, você tem que liberar hormônios normais, você tem que liberar substâncias normais do seu organismo para que você consiga compensar tudo isso e ter uma boa noite de sono, ter uma saúde boa. Porque esses transtornos mentais e transtornos emocionais, eles não só prejudicam o seu emocional, ele vai refletir também no seu físico. Então, tem muitas pessoas que têm infarto do miocárdio, né, infarto, AVC, qualquer outro, hipertensão, qualquer outro problema cardiovascular, até mesmo renal. Então, por conta de excesso de substâncias, de medicações, de psicotrópicos e excesso de estresse. A pessoa ela pensa muito, existe a síndrome do pensamento acelerado. Parece que não, mas existe. Existe a síndrome do pensamento acelerado. Você não termina de pensar uma coisa que você já deveria ter terminado. As pessoas estão muito aceleradas. Então, essa questão da noite bem dormida, acredite, ela é muito importante. Posso dar uma dica? Tá? Com essa pandemia, eu sempre fui muito acelerada. Meu trabalho como de todas as áreas, é uma loucura, né? Então eu deitava, eu durmo bem, só que até eu pegar no sono era uma luta, porque minha cabeça não parava. Então eu aprendi uma técnica da respiração. Então eu faço respira, como que é? 5 segundos. Solto. Eu fico por 3 minutos só prestando atenção no movimento da minha respiração, entrando e saindo, entrando e saindo. A gente perde a hora. É uma dica. Quem conseguir, comecei com 1 minuto, porque eu muito ansiosa, ficar 3 minutos respirando lento, não dá. Comecei, vou tentar, minha meta vai ser 1 minuto hoje. Então, 1 minuto, respirando lentamente, tentando, ou sentindo a respiração entrando e saindo. Aí, senti uma leve melhora, mas não foi. No segundo dia, vou fazer 2 minutos. Aí hoje eu faço 3 minutos. Né? Então, constante, não só antes de dormir. Durante o dia do estresse do trabalho, dou a pausa. É mais difícil agora com máscara. Mas ajuda muito a respiração para poder dar uma acalmada. Você presta atenção em você, esse movimento da respiração, e aí ajuda a dormir. Nossa, perde a hora. É aquilo que você falou, prestar atenção em você, se conhecer, né? Porque às vezes você está tão acelerado, né? Tá tão... e às vezes a pessoa tem até taquicardia e não percebe, né? Que ela está correndo ali e ela não está percebendo que ela precisa parar, né? É uma das práticas da meditação, né? Parar e respirar, né? O cristão tem muito essa coisa, não vou praticar meditação, mas não é aquela meditação que é da Ayurveda ou do yoga, né? Que o pessoal, exatamente, mas assim, você parar e ouvir a sua voz, entendeu? Se escutar, você colocar seus pensamentos ali em ordem, né? Porque às vezes como ela falou, da pessoa que tem um pensamento acelerado, eu falei para ela, eu devo ter isso, porque tem hora que eu estou assim, parece que não pensando tudo ao mesmo tempo, né? E a pessoa tem que dar aquela parada, aquela relaxada e respirada, né? Vou fazer só mais uma pergunta aqui, que é a da Grace. Qual sugestão vocês podem dar para uma pessoa tipo eu, não sou eu, que não gosta de academia, mas precisa manter o corpo ativo com o mínimo de atividade? É o mínimo, né? Grace, não dá. O mínimo de atividade? Stand-by, né? Não tem como. Não, assim, se a gente for falar de algumas coisas, né? Tudo você gasta calorias, né? Em tudo, até dormindo. Você gasta caloria. Isso é normal. Mas não vai chegar a tal ponto de você emagrecer. Para a gente emagrecer, você tem que fazer um trabalho aeróbio.
E aeróbio é o quê? Intensidade alta, lá na lua, sabe? 1h30 aí de judô, ó. Pratica Judô com Eliel, bom, Grace. hein? Isso, pede pro Eliel sair correndo e você corre atrás dele. Mas durante 1 hora. E restrição calórica também. Mas assim, em casa dá pra fazer, como a gente falou, né? Fazer atividades, mas tem que ser numa intensidade boa, né? Então, o HIIT, igual, tem algumas atividades que eu já vi aí, eu até passo pros meus alunos, né? Que nessa pandemia a gente tá dando aula online, né? Então, eu tô dando aula de educação física dentro de casa, à distância. Aí eles se reclamam, porque eu coloco os vídeos de aero-HIIT para eles fazerem. Eu falei assim, isso é um complemento, vocês têm que fazer. É meia horinha lá, você vai fazer o aero-HIIT, né? Atividade física. Porque sedentarismo é veneno. É um veneno. É a pior coisa que existe no mundo. É um abismo que vai te uso- puxando, né? Olha, e o Brasil, ele está em 5º lugar, pasmem, no ranking mundial com Dos a população sedentários? mais sedentária do mundo. Nós estamos quase chegando no pódio disso. Mais um pódio negativo para o Brasil. Não dá. Eu não quero isso pro meu Brasil. Então eu falo o quê? Seja ativo, né? Como que eu posso fazer? Hoje em dia qualquer celular aí já vem até com um aplicativo lá de saúde. Eles até te indicam lá. Pega lá no Samsung lá, 6.000 passos diários. Vai dar 6.000 passos diários para você ver o quanto você anda e não chega nos 6.000. E eles dizem que para você ser uma pessoa realmente ativa, você tem que fazer 17.000 passos por dia. Aí não dá. Para você ser uma pessoa assim, ter uma saúde legal, entendeu? Lógico. Ah, todos conseguem? Não. Só que você vai fazer... Oi? Videogame não. Só Aí se vai for, te dar uma se for o tendinite, Kinect, né? Vai dar uma tendinite. Não, Depois fala que se é no ele- trabalho. Se ele usar o O Kinect, Kinect até que É, dá. Kinect o vai. Kinect dá. Mas aquele de mas dança... não pode ser o de boliche, não. Não, tem que ser o de dança. O de dança é melhor. Porque aí você vai colocar o corpo para trabalhar. Mas legal. a atividade física, querendo ou não, ela melhora tudo. É primordial. Eu, no caso, eu uso a asma como desculpa para No en- tudo. no Eu en- falo, eu tenho asma, não posso ficar pulando, não No posso entanto, correr. que a atividade física foi considerada agora essencial, né? Sim. Por causa dessa pandemia, né? É. Então é atividade essencial É que assim, agora. são coisas que a gente já sabe, né? Só Mas que a gente não tem que pratica. ficar, Difícil é pôr em prática, né? Quem criar faz o atividade hábito. física trabalha bem, se alimenta bem, tudo vai Tem bem. noite de sono Dorme boa. bem. Ela tava falando, né, dessa síndrome. Sabe? Meu, sério. Eu sou praticante de judô há 25 anos. Infelizmente, a academia de judô acho que vai ser uma das últimas a voltar, né? Por causa do contato, enfim. Mas eu trabalhava o dia inteiro, das 7h30 às 7h30 da noite, todo dia. Chegava em casa, eu ia pra academia. Treinar judô. Então, de segunda, quarta e sexta, treinava judô. Não todos, né? Tinha vezes que não dava pra ir. Enfim. Mas, assim, era a melhor noites que eu tinha quando eu treinava. Fazia 1h30 de treino, chegava em casa, tomava um belo de um banho, deitava. Você descansa. Então, a atividade física, ela melhora tudo na nossa vida. Ela é essencial mesmo. Então, mudar esses hábitos, e o brasileiro não tem o hábito de fazer atividade física. Acha que é bobeira. Mas a atividade física, ela é preventiva. Quanto mais atividade física você fizer, menos ao médico você vai ter que ir. E a gente vê o Quanto pessoal, melhor você se alimentar, menos ao médico você vai ter que ir. o pessoal que gosta de malhar, eles falam, é tão bom malhar. Eu falo, eu queria ter essa sensação. Então, mas quando você fala malhar, tem gente que já pensa no quê? Na musculação. Tem gente que não curte musculação. Mas tem tanta atividade que você pode fazer que vai gerar tanto prazer quanto a musculação, porque vai liberar endorfina até dizer chega, né? Que você vai sentir saciado, é prazeroso. Então você tem que descobrir o que você gosta. E aí no caso do personal, ele faz o quê? Por isso que é o nome, né? É personal. Eu vou no mais específico que eu puder. Então o treino para ela é um, para você é outro, para ela é outro, para ele é individual. Eu não posso dar o mesmo treino. Igual ela até falou, não tem uma dieta para todo mundo igual. Tem coisas que funcionam iguais para todos. Mas a maturidade, vamos dizer assim, de atingir esse ponto que você quer com o mesmo sistema é diferente para todo mundo. O low carb, né? Que é você comer o menos carboidrato possível.
resolve? Resolve. Eu perdi, na época, quando eu voltei a treinar, eu perdi 25 quilos fazendo low carb. Mas assim... Com atividade física. Com atividade física. Mas gradativo, não foi uma loucura. É igual eu tava falando, né? Você consegue o planinho verão lá, o corpinho do verão, nas outras estações. Não é no verão, ou perto dele. Você tem que começar. É hábito, é mudança de hábito. Eu, como educador físico, quero gerar saúde e mudança de hábito nas pessoas, através da atividade física. Você falou bem de paciência, né? Eu ia chamar até a mídia aqui para falar com a gente, porque ela emagreceu 15 quilos com alimentação e atividade física. Não fez lipoaspiração, não reduziu o estômago, né? É mais saudável. Não então, caiu assim, do céu também. E foi um tempo, né, que eu vejo ela trabalhando, enquanto a gente está lá comendo a gordura da picanha, ela está na salada e está ali falando, vou comer só uma carninha. Então, eu ia até falar isso, porque eu voltei a treinar, né? Casei, faculdade, da filha veio, então eu parei de treinar, fiquei muito tempo sem treinar. Então, só no período, quando eu entrei na faculdade e saí da faculdade, e aí já casei no último ano de faculdade, uma loucura, né? TCC e casamento ao mesmo tempo. Aí depois de um tempo veio filho, aí eu dei uma parada, parei de treinar mesmo. Voltei a treinar tem 4 anos atrás. Aí eu pus uma meta. Eu falei assim, eu vou voltar no meu peso que eu tinha quando eu entrei na faculdade, em 2005. Eu pesava 70 quilos. E eu estava com 90 e tralalá. Aí eu olhei e falei, eu não quero mais isso pra mim. Como que um educador físico, né? O que vão pensar de mim? Você é educador físico e, né? Não tá com um físico tão legal, né? O que eu fiz? Voltei a treinar. Só que, igual a gente falou, é um processo. Eu não posso querer atropelar as coisas. Tem gente que prefere engordar mais para entrar na faca numa lipo para não ter trabalho, né? E não tem paciência para isso. Por quê? Hoje em dia nós todos, eu vou incluir também, somos imediatistas. A gente quer tudo assim, ó, acabou. Não, eu quero agora. Então você vai atrás disso. Esquece o processo que é prazeroso. Então eu falei, não, eu vou aos pouquinhos, eu vou gradativo nisso. Comecei a treinar, falei, minha meta é voltar a competir no 81. O ano seguinte eu estava competindo no 81. Fiquei 2 anos no 81. Aí eu falei, não, agora em 2019 eu quero chegar no 70. Em julho do ano passado, eu fui pro Campeonato Brasileiro, eu estava com 70 quilos. Então, é uma vitória minha, que eu vi que funciona. Alimentação e atividade física. Então, é um processo. Você não quer o esperar processo... chegar numa bariátrica, por exemplo, Exatamente. que acarreta a longo prazo distúrbios nutricionais, né? Tudo. É pior. As pessoas... É o mais fácil, mas é o que a gente estava falando. É igual alimentar-se, né? Quanto mais embalagem, é mais fácil, né? Abrir embalagem e já está pronto. Verdade. É melhor você pegar lá a fruta, descascar, ter o processo. Dá mais trabalho, mas é melhor, é mais prazeroso. A fruta dá menos trabalho, né? Porque ela já está ali pronta, você vai lavar, vai abrir, vai comer. Agora, o problema é você preparar a alimentação ali, para fazer uma alimentação balanceada, deixar tudo bonitinho. Eu não estou falando que é fácil isso, né? Não é. Hoje em dia, no nosso dia a dia, não é fácil você preparar a alimentação, fazer o arroz, o feijão, a carne. É difícil, você precisa, demanda tempo. Preparar... Mas, gente, hoje você compra no mercado cortado. Eu uso bastante essa tática. Até fruta descascada você compra no mercado. A minha Picada, irmã me mandou foto de banana descascada e mexerica. Ela falou, gente, essa pessoa não dá mais. Essa pessoa que compra essa banana descascada, quem é essa pessoa? Essa tá sedentária. E o pior é que ela falou... E o pior é que ela falou... tá comendo, né? E o pior é que ela falou, essa pessoa é a Sulamita. Eu falei, não, eu juro que eu abro. Eu vou fazer só mais uma pergunta para a gente finalizar, meu celular não para de tocar. É do Ivan. Com relação ao consumo de carne vermelha, até que ponto ela é prejudicial à saúde? Então, é assim, não é que nenhum alimento, gente, a gente for ver assim, faz mal, né? Vamos ser sinceros. A não ser se você comer em excesso. Por exemplo, a carne, a digestão dela é mais demorada. O que eu indico, comer 2 vezes na semana. Proteínas no geral. A gente optava assim para um frango, peixe, né? E a carne comer mais no almoço, né?
Porque acho que pelo fato dela digerir... Não, isso não tem nada a ver. Não tem problema? Não. Muito bom. Assim, é claro que a gente não pode deixar para jantar 10 horas da noite. A gente tem que fracionar, né? Tentar fazer no mínimo de 4 a 5 refeições diárias. Que isso tá o quê? Café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde. Perdão, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Se possível, tem muita gente que às vezes janta 8 horas da noite, aí quando for umas 10 horas faz um lanchinho breve. Ou come uma fruta, ou uma torradinha com chá, uma coisa mais leve. Claro que para dormir a gente não pode comer coisas muito calóricas, né? Tem que, Uma feijoada, Não, exatamente. Gente, assim, essa questão mesmo, igual ele falou, atividade física é muito importante. Se você não fizer atividade física, não vai. Você pode procurar um nutricionista hoje para emagrecimento, mas não vai resolver. Você tem que estar junto, é tudo agrupado. É que nem hipertrofia, dá na mesma coisa. Vários pacientes me procuram para hipertrofia, só que não quer fazer atividade física. É impossível. Não tem possibilidade nenhuma. É milagre de Deus? Não tem como. Tudo é atividade física. É aquele aplicativo, né, que o pessoal coloca gominho na barriga. Mas é o que ela tá falando. É o único jeito. Como que você vai emagrecer se você come igual um louco? Exatamente. Ressaltando o que ele falou em relação ao sono. Então, sono também. Se você Fica não 3 horas na academia e come Se você não tem um sono de 7 a 9 horas... Também você não consegue emagrecer, você não consegue ganhar o peso ideal que você necessita naquele momento. Tá tudo junto. Tá tudo interligado. Sim, é né? tudo uma junção, Então, na verdade, né? Se alimentar bem, praticar atividade física, beber água, dormir bem, prestar atenção na respiração, prestar atenção no trabalho, como é que você está se sentindo, assim, né? No caso de emagrecer, né? Quando você fala assim para a pessoa, eu quero emagrecer, o que você pensa logo de cara? É o peso da balança, né? Eu quero sair do 90, quero ir para 80. Mas isso não é emagrecer. Isso é você perder peso. É de acordo com o índice de massa corporal, isso. né? Agora, o que é emagrecer? É você ter mais massa magra no corpo, composição corporal, Exatamente. do que adiposa, Exatamente. gordura. Gordura Então, visceral. isso é emagrecer. Você vai, entre aspas, vamos dizer assim, né? Você vai trocar a gordura por músculo. E tem biotipos diferentes. Isso é emagrecer. Se né? eu pegar um alter... Vou falar assim, tá de uma forma bem... Pra ficar claro, para entender. Você pega um cara musculoso, né? Bem musculoso. Ele pesa 100 quilos. Aí você pega um outro gordo. Pesa 100 quilos também. Quem é mais magro? É o halterofilista. Ele tem mais massa magra no corpo. Então é a composição corporal que define se você é magro ou gordo. Agora, perder peso, isso daí é outro papo. Aí é você fazer aeróbio, aí você vai perder tudo isso. Você vai perder gordura, você vai perder até massa muscular também, né? Mas dá para fazer isso através da atividade física e uma boa alimentação. E a mulherada tem muito de, tal pessoa pesa tanto, eu tenho que chegar nesse peso. E não funciona assim, cada um tem seu logotipo. Cada um tem um biotipo, né? Tem sim. gente que, tipo a Carol, é magrinha, eu tenho certeza que é dela. E eu já fui assim, gente. Já tentei, bem magrinha. mas não dá, tá? Mas a pessoa, E eu tem tô bem gente de saúde, que, e tem gente que já tem um biotipo mais mulherão e ela não vai conseguir chegar. Mas assim, nesse... nós mulheres, o que acontece? A gente tem o bendito estrogênio, que ele, a partir dos 25 anos, ele começa a tocar gordura. Por que é importante a gente fazer alimentação saudável desde lá atrás? Por essas questões. Exatamente. É igual depois de 60 anos. Aí vem as síndromes, aí vem diabetes, hipertensão arterial, obesidade, que hoje, gente, igual a Carol falou, é uma pandemia também. Infelizmente, está crescendo muito. Inclusive, hoje, o Ministério da Saúde, ele obrigou todas as empresas a diminuir o sódio e açúcares e gorduras das alimentações, porque esses alimentos eles causam diabetes mellitus, que ela está ligada internamente à obesidade, que é a primeira doença, e é gravíssimo, gente. Olha, eu vou te falar, diabetes mellitus é uma doença muito complicada. A diabetes, ela está interligada a várias doenças. Você pode ter hipertensão, você pode ter problema renal, você pode ter distúrbios em relação a isso, você pode também ter problema no fígado, então você pode desenvolver uma insuficiência também. Então, a gente se atentar, sabe? Tentar desde agora equilibrar a alimentação, procurar não consumir alimentos industrializados, frituras, açúcares, diminuir também o sal. O sal, a gente tem que consumir 5 gramas diária.
E o que acontece? Hoje, os alimentos, você vai olhar, tem uns que tem 2 gramas, aí fora o que a gente coloca na comida. O que eu indico? Procurar, por exemplo, na preparação da comida, optar mais pelas ervas, salsinha, cebola, alho, páprica, Quanto mais orégano, erva coloca, isso, menos você tem necessidade do tomilho, sal, né? isso, todas essas ervas. A gente colocar o sal, no caso, o sal do Himalaia, que eu indico o marinho, depois dessa comida pronta, é mais indicado, que aí você não vai utilizar tanto. E o óleo, o que a gente faz? O óleo? Olha, eu vou indicar uma coisa. Assim, os anos que eu estudei e por vários estudos que eu já vi, é recomendável 1 litro de óleo para 2 pessoas. Então, você imagina, durante um mês. Um mês. Mas aí você acha que é importante trocar o óleo de soja por um outro tipo de... Olha, eu vou te falar óleo uma na coisa. alimentação? Essa questão, assim, é uma coisa assim que a gente, às vezes, as pessoas não têm conhecimento. A partir do momento que sofreu saturação, porque assim, você chega em 70 graus, sofre saturação. Aí o que acontece? Aumenta as cadeias de gordura e, consequentemente, a gente vai consumir essa gordura saturada e vai criar placas de gordura na artéria. Uma vez criada, não tem o que fazer mais. Então, assim, por isso que não pode comer fritura, por essa questão, porque não adianta, eu vou comer óleo de canola, vou fritar com óleo extra virgem, não adianta por conta da saturação. É que nem a questão do miojo também. É uma coisa que a gente tem que se atentar, não só o miojo, mas a comida é pronta, processada no geral, fast food, a gente tem que se atentar a não comer esses alimentos, evitar, comer com moderação, uma vez, exatamente. É que nem embutidos. Nossa, é um alimento, gente, eu vou falar, é um veneno. A pessoa vai lá e compra o peito de peru e fala, estou sendo muito saudável. Não tá. É pior. Não é? Peito de peru, peito de frango, mortandela, presunto, mozzarella, salame, salsicha, eu tava vendo uma linguiça. lista dos piores alimentos, aí lá embaixo estava o hot dog, porque ele falou, você tem o pão, que é feito de trigo, e esse pão que é feito para hot dog ainda é pior, porque tem açúcar. Aí tem a salsicha, que é cheia de coisa ruim, além do sal, conservante e tudo que é... Sabe o que acontece? A batata palha. Então, e o hot dog do brasileiro é pior, né? Porque é o pão, a salsicha e tudo que tiver por perto você coloca dentro. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, na salsicha, embutidos no geral, eles têm 2 substâncias, nitrato e nitrito. E estudos comprovam, gente, que a longo prazo vai desenvolver câncer no sistema digestório. Assim como o refrigerante, aquele diet. Né? Eles falam que o açúcar do refrigerante diet é muito pior do que o refrigerante. Mas sabe o que normal. acontece? É a quantidade de adoçante. Aí você vai olhar a rotulagem, tem 6 adoçantes. Adianta o quê, né? Tem essa questão também. É preferível não tomar refrigerante. Essa é a verdade. Né? Assim, eu e Tana, depende muito. Por isso que eu te falo, a questão do plano alimentar é muito individualizada. Por quê? Por exemplo, eu não tenho diabetes. Então, eu posso tomar um suco de vez em quando. Quem tem diabetes tem que tomar muito cuidado. É fruta? Mas só que eles só podem comer 3 frutas diárias. Então, assim, eles têm que optar mais por quê? Por uma fruta. Vocês entendem essa questão de que a gente tem que cuidar agora para não ter que acontecer isso lá na frente, porque vai restringir até fruta. Aí hoje tem a dieta da moda, eu vou restringir fruta para não engordar. Não tem nada a ver, porque hoje a gente pode comer de 4 a 5 frutas. A gente pode, quem não tem nenhuma doença, entendeu? E as frutas, elas têm vários nutrientes, vitaminas, minerais que são necessários para vital para a vida, para todo o sistema, tanto circulatório, o sistema cognitivo, a parte toda do nosso organismo, o sistema digestório, tudo precisa de vitaminas, né? A gente necessita. O papo está muito bom, né? Mas a gente precisa encerrar. Eu quero já agradecer a cada um de vocês, tá? Foi muito importante e, assim, me esclareceu muitas dúvidas, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou esclarecido. Quero agradecer também o pessoal de casa que está assistindo, né? E você ainda pode compartilhar essa live com seus amigos, né? E quem sabe a gente faz outra, né? Com esses, porque se a gente for falar de saúde, a gente vai adentrando tem muita coisa. Se for pegar assim cada um e pensar, a gente vai ter um leque de opções. Então, agradeço a cada um de vocês e agradeço vocês também. Muito boa noite.